Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. A minha entrevistada de hoje será Niviane Rudek, que é diretora de operações corporativas da Gateware. E o tema da nossa entrevista será: o agro tecnológico exige a valorização das pessoas. Niviane, prazer receber você aqui. Seja muito bem-vinda. Divino, estou muito honrada de estar aí com você nesse momento que é bem importante para nós e para o agro. Quero agradecer você, a oportunidade e todo mundo que está ouvindo a gente nesse momento, ouvindo e vendo. Que legal, muito obrigada. Que bacana. Você é diretora de operações corporativas da Gateware. O que é a Gateware? A Gateware é uma empresa de tecnologia que nasceu atendendo o segmento bancário, o setor bancário. Ela descobriu que ela tinha uma grande vocação de fazer a diferença nas empresas, porque ela executava muito bem todos os projetos de tecnologia. E daí a gente resolveu, além de fornecer mão de obra, além de fazer projetos complexos em tecnologia, a gente resolveu aterrissar no agro, para que a gente possa ajudar tanto esse setor da economia, que é importante e que é tão carente de profissionais aí, que a Gateware consegue fornecer e ajudar todo o segmento. Então, nós temos várias linhas de serviço, né? O principal destaque que eu queria colocar aqui é a oferta de mão de obra, de tecnologia, que ontem mesmo eu estava num encontro de cooperativas aqui, os presidentes falaram assim: Nive, mas não tem profissional de tecnologia para pegar e dar conta de toda a demanda, né? Então, é uma forma de nós atendermos e abastecermos as empresas diante dessa escassez de mão de obra, o qual o agro não é um privilegiado, é um segmento que está demandando bem. Mas também a gente tem dentro da nossa linha de serviços algo que a gente criou especialmente para atender o segmento, que é uma linha de serviço, orientada para fazer com que a estratégia saia do papel e essa estratégia ela seja executada no tempo que está previsto, que ela realmente vai começar a entregar resultado para o agro, né? Então, ela tem um nome aí meio inglês aí, que a gente chama de Value Strategy, né? Que é o valor da estratégia. Aí a gente aterriza uma equipe totalmente especializada para fazer com que a estratégia ela aconteça no tempo que realmente vai entregar valor para o negócio. E vamos entregar valor para o negócio significa o quê? No momento em que ela realmente vai trazer um maior dinheiro para a organização, vai se tornar mais rentável. Então, nisso a gente aporta profissionais com nível de especialidade que, às vezes, as empresas, o agronegócio não tem dentro da sua estrutura, porque não é toda hora que ela está tocando o projeto estratégico, né? São projetos que, via de regra, que a gente acompanha, eles têm um plano aí de acontecer ano a ano e tem desafios específicos. Então, a gente monta a equipe para ajudar a atender esses desafios. E que equipe é essa? É a equipe de um gestor de projetos, é uma pessoa que vai entender muito de processo, é alguém que vai entender muito de mudança organizacional, pessoas, é alguém muito especializado em comunicação, é alguém muito especialista em produzir conteúdos, artes gráficas, ou seja, material para conectar pessoas. Entendi. Então, é uma linha de serviço muito especial. Como foi que o agro aportou dentro desse portfólio de vocês? O agro aportou... Assim, não deve ter sido por acaso, né? Não foi. Eu acho que, primeiro de tudo, por vocação, né? Porque antes mesmo de... aqui, trazendo um pouquinho aqui da minha história, eu trabalhava com logística,
né? Certo. Então, Você fica em Curitiba, é isso? eu fico em Curitiba, Ah, e aqui eu era executiva de uma grande companhia logística, e na época o meu papel era um papel de executivo de finanças. certo. E eu me debruçava com muitos desafios dos meus clientes do agronegócio, de commodities, e nos desafios hercúleos que eles tinham de fazer toda essa máquina funcionar. Afinal, a gente está falando de volume, a gente está falando de Uhum. competitividade, a gente está falando de logística. Então, enquanto a minha origem como profissional, eu sempre tive muita empatia por essas questões. Foi quando eu aterrissei efetivamente numa empresa de tecnologia, que é a Gator, e daí a gente combinou as duas coisas. Ou seja, como que a gente pode fazer a diferença para organizações e pessoas? E a gente se Correto. debruçou aí, a gente tem outras linhas aí que atendem outros segmentos aí, também bastante importantes, estamos em grandes players aí, né, a gente tem a maior empresa de bebidas do mundo, no qual a gente faz projetos estratégicos também, Uhum. e a gente bebe na fonte do que tem de maior, do que acontece de novo. Então, por que não Entendi. gerar sinergia? Pois, afinal, tudo a economia acaba sendo beneficiada. E daí foi onde nós começamos a trabalhar com os projetos dentro do agro, e nós vimos que a gente tinha algo mais a entregar. Uhum. Podíamos fazer ainda muito mais a diferença dentro da vida do agricultor, do produtor. Então, foi assim que o agro surgiu aí com uma meio que vocacional. Surgiu dentro da nossa vocação. O agro, na sua origem, como setor primário, parecia ser algo assim bem interiorano, parecia ser algo bem da roça mesmo, digamos assim, né? Mas hoje o agro ele tem uma cara high-tech. O agro está cada vez mais high-tech? Sim, ele está por quê? Porque com a disponibilidade da tecnologia, ela se tornou acessível para qualquer um, ela se tornou popular. E o agronegócio, ele sempre teve muito pioneirismo, né? A sua essência é uma essência de grande força de trabalho, grande pioneirismo e grande competência para ter coragem para fazer as coisas. Então, na combinação disso, e quando se vê toda essa disponibilidade de tecnologia disponível, o agro vê que com isso ele pode se tornar ainda mais competitivo. Então, o que a gente observa aqui há muito apetite para que toda essa tecnologia possa ser colocada à disposição aí do proprietário, do agricultor, do agronegócio de uma forma geral, porque ele pode encontrar muitas vantagens na adoção e na contratação dessas tecnologias, fazendo com que o seu negócio seja ainda mais rentável. E por que não ainda mais conectado com o mundo cada vez mais global? Então, o agro ele se encontrou, ele está se reconhecendo aí e ele está vendo que é um caminho sem volta. Pois é. Agora, toda atividade, ela tem os seus desafios, né? E quais são os principais desafios na absorção de tecnologia por esse setor do agronegócio? São vários, mas eu gostaria de focar em dois. Vamos lá, quais são? O primeiro desafio o desafio aí do produtor, aí do empreendedor do agronegócio, entender e ter a consciência de que para ele se tornar competitivo, ele vai ter que estar aberto, ele vai ter que ter um apetite, sim, para a adoção de novas tecnologias. E isso é um fator de competitividade, isso é uma Certo. tomada de decisão. Então, esse é o Correto. primeiro fator. O segundo fator é esse mesmo decisor, após adotar, entender que ele precisa da tecnologia para tracionar o seu negócio, ele entender o seguinte, que o caminho apenas começou. E que É?
O caminho apenas começou porque é um caminho sem volta. E dentro desse caminho que apenas começou, 30% dele é a tecnologia. 70% são pessoas. É o lado humano. Ninguém faz nada sozinho. E a tecnologia por si só, engana-se que somente apertar um botão as coisas acontecem magicamente. Precisa de capital humano para entender o que esse botão precisa processar de resultado. E é onde entram as pessoas. Então, na hora que nós estamos aí atendendo os nossos clientes e a gente observa aonde está o desafio, não é na tomada de decisão sobre o investimento em tecnologia, esse é o mais fácil, embora pareça mais difícil, pela característica pioneira, pela característica de inovação, ou seja, não é isso, é ter o entendimento de que as pessoas precisam ser preparadas para a utilização dessa tecnologia. É igual, Divina, eu te presentear com uma Ferrari, você fazendo, nossa, Nívia, você botou uma Ferrari na minha mão? Não, como você tem uma carteira de motorista, você vai dizer assim, vou pegar a Ferrari agora, eu vou dirigir para tudo que é canto? Não. Você precisa ser habilitado para tirar o maior proveito dessa máquina, né, que vai certamente te oportunizar aí você obter várias conquistas do ponto de vista pessoal, né? Exato. Mas você precisa ser habilitado a usá-la, né? Exatamente. Para você tirar o melhor proveito de toda essa tecnologia, que é a melhor possível. Mas se você não souber dirigir, de nada adianta te dar uma Ferrari, né? Estão tentando fazer uma analogia aí, numa prosa muito boa, né? Correto. Então, é esse o ponto de atenção. Então, tomar a decisão é uma parte, viabilizar a tecnologia é outra, mas é somente uma parte do problema. 30%, o resto são pessoas. Eu estou conversando com a Niviane Rudek, que é diretora de operações corporativas da Gateware. Estamos falando sobre o agro tecnológico que exige a valorização das pessoas. Lá atrás, Niviane, quando a tecnologia começou a ficar em alta, começou-se a falar muito na implementação de tecnologia, imaginava-se que tudo ia ser robotizado e que o ser humano perderia o seu valor. Assim como quando começou a usar computador, todo mundo achou que o papel ia acabar. Não vai precisar de papel mais. Parece que cada dia que passa a gente está precisando de mais papel em tudo quanto é lugar do escritório da gente, né? E as pessoas, elas assumem um papel muito importante. Só que uma coisa que eu ouço muito de muitos gestores é o seguinte: hoje tem muito mimimi com esse negócio de gestão de pessoas, está todo mundo muito fragilizado. Tem mimimi mesmo? Tem, mas eu vou dizer o que é esse mimimi tecnicamente. Tá? Tecnicamente, isso é um sinal, é um indício de que a comunicação ela não está sendo tratada como uma estratégia. Pessoas mal informadas se abastecem daquilo que não é objetivo. Então, eu sempre, diante dos nossos clientes e a forma com que a gente entende a mudança, porque no que diz respeito à tecnologia, a gente está falando em mudar. Certo. A gente precisa ser transparente no que está mudando e por que está mudando. Então, esse mimimi eu atribuo muito à falta de informação, primeiramente. Uhum. E a segunda, tratar esse gap, né, com uma oportunidade de esclarecer para as pessoas o que realmente está acontecendo. Esse mimimi, a gente pode dizer que no passado era o tal do ruído na linha? O ruído na linha. Porque as pessoas ficam criando, ficam imaginando. O que quando eu quero dizer para você é o seguinte: as pessoas pensam que vai ser muita coisa robotizada, as pessoas vão perder emprego. Gente, falta de esclarecimento e falta de orientação. Por quê?
Toda essa. E a gente viu isso com a pandemia, assolando todos nós, e a gente, de uma forma muito criativa e muito eficaz, estamos fazendo uma entrevista aqui que funciona muito. Né? Você Exatamente. está em Isso. Goiás, eu estou em Curitiba, a gente está conversando como se você estivesse aqui no meu escritório tomando um café. Ou seja, a gente tornou viável por uma necessidade. E todos nós tivemos que reagir muito rapidamente por uma questão de necessidade. Então, quando a gente fala sobre mimimi, a gente está falando sobre oportunidades que precisam ser comunicadas corretamente e comunicadas e como serão executadas. Existe o desafio, e esse é um desafio que todos os ramos da economia estão sofrendo, que é um desafio de capacitação. Nós estamos, todos os profissionais, hoje, eles estão sendo desafiados a se encontrar num contexto que é um contexto de aprender novas habilidades, para esse contexto de velocidade de mudanças. Né? Me falam assim, Nive, mas a gente tem 11 milhões de desempregados, mas ao mesmo tempo, quando eu pego a nossa carteira de mais de 300 clientes, eu pego ele tem 200 vagas em aberto que ele não consegue preencher. Exatamente. E quando a gente fala assim, ele não consegue preencher, por quê? Porque aquilo que ele precisa de conhecimento e de habilidade, ele não encontra disponível. Ou se encontra disponível, está em muita escassez. Então, esse mimimi, ele é fruto de uma de falta de cuidado em tratar corretamente. Tem muita oportunidade dentro do agro. Eu tenho clientes com muitas vagas em aberto. E vagas em aberto em que áreas? Áreas de logística, áreas de custo, áreas de planejamento financeiro, de fluxo de caixa, de formação de preço, de entrada, de saída de nota, pessoas que precisam ter uma orientação para pensar os processos para que sejam feitos de uma forma tecnológica, ou seja, melhorias de processo. Então, esse mimimi, ele está muito enviesado, ele é muito mais fruto de falta de informação do que o interesse genuíno em entender o que realmente isso significa e tratar isso. Né? Você acha que existe algum preconceito das pessoas em relação ao agronegócio? Talvez falta de conhecimento, achando que tudo no agro é meio como antigamente era, e sendo que o agro hoje é esse agro tecnológico. Vou citar um exemplo. Há poucos dias atrás eu entrevistei o pessoal do Senar. E alguém do Senai, um diretor do Senai, convidou um diretor do Senar para juntos fazerem um evento para disponibilização de cursos e vagas. Fizeram um café da manhã para 2.000 pessoas e convidaram mais de 2.000 pessoas para esse café da manhã, com oportunidade de vagas. Apareceram 180 pessoas. Então, assim, o Senar quer treinar as pessoas, o Senai também quer treinar as pessoas, mas parece que as pessoas não estão querendo muito ser treinadas e não estão querendo muita vaga no agro. Isso poderia ser falta de informação? O que seria? Eu atribuo a falta de informação no seguinte sentido: conseguir mostrar para quem realmente queira trabalhar, né, o quanto há de oportunidades dentro do agronegócio. Então, a gente vê, por exemplo, carreiras como carreiras de medicina. Então, você treina, você capacita o médico sabendo o seguinte: olha, vai ter regiões de ribeirinha, vai ter regiões de índio, vai ter região aqui e acolá, que é desabastecida e precisa de médico. Então, o médico, ele já vai com aquela mentalidade no sentido de que, olha, eu vou exercer o meu ofício atendendo essas regiões que estão desabastecidas. Eu vejo que tem um aspecto dentro das grandes faculdades
que formam administradores, áreas mais genéricas, contabilidade, economia, de entender o seguinte: se prepare para atender o agronegócio e queira, porque lá tem muita oportunidade e você, como um bom profissional, você vai poder ajudar esse setor da economia. Mas eu não preciso ir muito longe, né? Eu não preciso entrar em questões que são questões envolvendo faculdade, nível superior, graduação. Eu vejo que alguns cursos, que são cursos, de repente, orientados, produzidos por programas de Sebrae, que sempre está muito ajudando o campo, aqui no Paraná ajuda bastante também, em que eles desenvolvem programas específicos. Programas específicos no sentido de que, ou poderiam organizar programas específicos, né, para ter um mínimo de conhecimento fiscal, entrada e saída de nota, né, porque a gente sabe que o agro tem muita a dependência de compreensão logística de como as coisas funcionam. Então, não é um curso de longa duração, mas se a pessoa ela tiver o interesse, tiver noções básicas administrativas, ela começa entrando nas empresas, entregando e conseguindo emprego nessas funções que inicialmente são funções iniciais, e nisso ela acaba revelando a necessidade de buscar outras capacitações complementares, né? O que a gente precisa é de gente que queira trabalhar e fazer a diferença. É isso. Correto. Eu estou conversando sobre o agrotecnológico que exige valorização de pessoas, das pessoas. E quem está batendo esse papo comigo é uma especialista, é a Niviane Rudek, que é diretora de operações corporativas da Gateway, e que está explicando como as pessoas têm se tornado cada vez mais importantes, numa época em que a gente achava que haveria desemprego em massa, porque não teria mais vaga de trabalho. Muitas vezes, Niviane, me fugiu até a palavra agora, a benevolência dos governos em querer ajudar as pessoas não faz com que muita gente perca o incentivo de querer trabalhar, não? Mesmo sabendo que o incentivo do governo é pequenininho, mas é preferível ficar na maciota ali sem fazer nada do que correr atrás, imaginar uma carreira, imaginar uma vida financeira talvez melhor do que o que a pessoa tem naquele momento? Questão complexa essa, hein? Ai, meu Deus do céu, como eu respondo ela? Bom, enfim, eu entendo que a melhor posição é a posição... se a gente entra se apegando a esses benefícios, a gente vive hoje, né? Todo mundo certamente pensa em ter família, ter filho, construir um futuro com maior prosperidade, com maior dignidade. Eu entendo que se o agro ele não pensasse desse jeito, no futuro, ele não seria a grande potência que ele é. Com certeza. Então, na hora que a gente vê todo esse pacote de incentivo, a gente acaba cegando a população no seguinte sentido, de entender que ela pode mais. Ela pode e ela tem o direito de querer mais. E o direito de querer mais depende dela. E enquanto economia, as oportunidades estão batendo a porta dela. Mas a cada decisão, uma renúncia. Se ela decide optar por esses programas assistencialistas, ela está fazendo uma renúncia de futuro, uma renúncia de repente maiores opções, maiores possibilidades, maiores alternativas, que não seja para ela naquele momento, mas que seja para seus filhos. Correto. Que tem o direito de ter que tem o direito a ter melhores opções. Né? Então, acho que é uma questão de consciência, né? Mas isso eu acho que eu trouxe um pouco um ponto de vista pessoal, né? Não, mas tá ótimo, tá ótimo. Eu quero colocar um outro ponto aqui agora. Na correria do dia a dia, você colocou aí a questão da pandemia, a gente teve que reaprender uma série de coisas, se adaptar. Todo mundo parece que está fazendo coisas que não cabem dentro de 24 horas. E o gestor de uma empresa
muitas vezes ele está desse jeito, ele está com excesso de trabalho. É possível transformar positivamente a equipe sem a participação ativa do gestor, que muitas vezes está correndo atrás de tanta coisa que não consegue participar ali dessa transformação que ele tanto necessita? Não. Não é possível. Ele não é possível por uma questão aí do formato das organizações. As organizações, elas têm um formato, e é o formato que impera em todas as companhias, que é o formato da liderança. É o líder inspirador, é o líder que é exemplo, é o líder que tem a missão de pensar no futuro, mas assegurar o presente. Então, não existe caminho sem a liderança. E a liderança, ela precisa, mais do que nunca, ser pensada estrategicamente. E aí que entra o papel, que aí vem, eu acredito, uma oportunidade dentro do agronegócio, de entender a área de RH menos como aquela área de departamento. É aquela que cuida do ponto, aquela que emite o lerite, aquela que segura os benefícios, mas a área que pensa cuidadosamente e estrategicamente nas pessoas. Como que a gente garante o volume de atividades ao longo do dia a dia, esse volume de atividades transbordando por toda a organização e o líder sendo o grande guia para que isso acomode dentro de toda a estrutura. Se as pessoas não tiverem essa liderança, elas não terão em quem se inspirar, elas não terão quem os guiar, elas não terão também aquele mentor que vai guiar ela para, de repente, buscar essa qualificação, essa capacitação, ou voltar para dentro de casa, para a própria organização, dizendo que a organização precisa ter o cuidado em pensar nas pessoas com uma forma mais cuidadosa. E as pessoas estão carentes de orientação sobre o caminho, que seja um caminho mais sustentável de crescimento. Na hora que a gente vê que 24 horas por dia não está cabendo diante de todas as atividades que a gente tem que fazer, o problema está dado. Como as organizações estão tratando esse problema? E estão tratando esse problema com estratégia, com ações sólidas, de forma com que a gente retenha essas pessoas, elas vejam perspectivas e elas consigam tirar o pescoço, né, a cabeça de dentro do problema e consigam pensar em saídas mais inovadoras para aquilo. Então, a gente até observa que muita dessa competência em organizar isso não está instalado dentro das empresas, né? Por isso que a Gator, ela consegue ver com muita transparência como que, na verdade, a gente pode orquestrar esses movimentos, porque não são movimentos fáceis. Porque existe Talvez se o gestor está com excesso de atividade, não está conseguindo acompanhar a sua equipe, talvez é porque ele mesmo não esteja sabendo delegar, né, funções para outras pessoas, né? A delegação, ela por si só ela não resolve. Ela não resolve. Ele é um atributo que é um atributo de distribuição de trabalho, de responsabilidade, mas as pessoas, a gente vive uma geração do quero mais. Esse quero mais, não quero mais trabalho. Eu quero mais sentido no que eu estou fazendo. Eu quero encontrar sentido naquilo que eu estou fazendo, para nesse encontrar sentido eu conseguir dar o meu melhor. E é nesse sentido que a gente identifica uma desatenção na maioria das organizações em tentar preencher essa falha, que é a falha do sentido. Na hora que a gente preenche essa falha do sentido, a gente tem uma organização, uma empresa em que o coletivo consegue tirar a cabeça do problema e consegue pensar em soluções que sejam soluções mais produtivas e mais inovadoras. Mas
Isso tudo só é possível se a gente desenvolve essa habilidade e essa consciência na organização. E não é algo fácil, não, Divino. Eu imagino que seja muito difícil. Deixa eu te dar um problemão aqui. Você vai ter 30 segundos para mim. Nosso tempo já estourou. Mas em 30 segundos, eu preciso que você responda para mim o seguinte. Será que essa falha, esse gap que tem aí, não é porque numa geração passada, por exemplo, da minha geração para trás, as pessoas valorizavam o ganho, o dinheiro que ele iria ganhar e o trabalho, dane-se, o que aparecer eu faço. Pagar bem, pagando bem que mal tem. E hoje as novas gerações, elas estão com a cabeça diferente. Para mim, não importa o que eu ganho desde que eu esteja muito feliz com aquilo que eu faço. Será que não é aí que está o gap? Existe esse gap geracional, sim, tá? E as organizações precisam ter consciência, porque a tua geração é a mesma que a minha. A gente foi orientado por resultado, a gente aprendeu nas faculdades e hoje a gente tem os grandes líderes ocupando posição de comando, que são essa geração de resultado. Mas a grande força de trabalho, ela quer o quê? Ela quer propósito, ela quer sentido, ela fala um outro idioma de realização. Nós precisamos aproximar esses dois idiomas, no qual quem está de fora somos nós, líderes. Nós precisamos saber falar essa língua. E quem ensina esse idioma, quem acaba carregando essa bandeira, são as áreas de RH, que precisam trazer para si essa responsabilidade de estabelecer esse idioma. Mas elas precisam ser patrocinadas pela alta administração. Acabou! Mas foi tão bom, eu adorei conversar com você. Eu vou querer conversar com você mais vezes, viu? Não vai ficar só nessa, não, porque eu acho que esse assunto rende, tem muita coisa para a gente entender, e eu tenho certeza que eu vou aprender muito ainda com você e os meus ouvintes e espectadores também. Muito obrigado, foi um prazer enorme conversar com você. Divino, eu adorei também a conversa. Espero que quem esteja nos ouvindo, nos assistindo, também tenha gostado, porque foi muito verdadeiro, foi muito genuíno e foi tudo muito pensado em a gente, todos nós juntos, cada um contribuindo com a sua área de conhecimento, com a sua habilidade, com a sua vivência, para que juntos a gente construa algo muito maior. Esse foi o espírito. Eu tive uma prosa muito boa com Niviane Rudek, diretora de operações corporativas da Gateware. E o tema do nosso bate-papo foi: o agrotecnológico exige a valorização das pessoas. Se você acredita realmente nisso, que tal deixar um comentário com a gente ao final desse vídeo? Compartilhe com outras pessoas, deixe um like e se inscreva nesse canal. Até o próximo vídeo, um grande abraço para você. Tchau, tchau. Siga @Agro e Prosa no Instagram. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Desfrute desse espaço para ficar por dentro de todas as novidades do agro no Brasil e no mundo. O podcast é um oferecimento da Goiás Fazendas, investimentos inteligentes e um universo fértil de oportunidades. O programa de hoje fica por aqui, mas voltamos amanhã com conteúdo especializado e muita parceria, pois se o assunto é agro, é sempre uma boa prosa. Até lá!